Fala, meus amigos são paulinos, tudo bem com vocês? Sou Chiquinho Faustino, radialista aqui do canal Faustino Tricolor e da Rádio Tricolor Web. Tô chegando aqui para atualizar você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que joga nesta terça-feira. Vamos trazer detalhes de algumas informações. São Paulo que está na pressão, né? A presidência para demitir o Roger Machado. A torcida foi no CT pedindo fora Rui Costa, né? E a gente participa aí desse mesmo eco também da torcida, né? A gente ecoa também fora Rui Costa. Enfim, vamos trazer informações agora para você do São Paulo Futebol Clube. A verdade é que a pressão continua, né? Continua em cima do presidente Herman Massis para demitir o Rui Costa, tá bom? Pois é, a gente vai trazer muitas informações para você. O provável time que o Roger prepara para terça-feira, também alguns detalhes, algumas informações, tá? Membros da torcida independente pararam o Herman Massis na entrada do CT para cobrar a demissão de Rui Costa, tá, gente? Pois é, membros da torcida independente. A torcida independente é a torcida, uma das... a principal torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, tá? Pois é, gente, a gente vai trazer aqui algumas informações e, claro, a gente quer saber também da sua opinião, tá? Gente, eu quero saber também da sua opinião, beleza? Vamos falar também dos próximos compromissos, né, do São Paulo, né? Pelo Brasileirão Sub-20, né, a categoria Sub-20 também. A gente vai trazer também detalhes aqui nesse vídeo de hoje. Então, galera, já chamando aí, portanto, o seu like para você sempre estar atualizado das informações do São Paulo, para você não perder um vídeo. Bom, a página central do São Paulo traz: ainda estou relutante em ideia de que o Rafinha está na laia do Rui Costa. Até acho que pode ter ajudado a derrubar o Crespo e apoiado a vinda também do Roger, indo na lábia aí do Rui Costa. Mas com o cenário de hoje, tô relutante à ideia que ele esteja ao lado do Rui Costa, né? Aliás, se ele estiver contra o Rui Costa, o que vocês acham do Rafinha, diretor de futebol? Eu acho, sim, aqui a ideia da central do São Paulo, a página central do São Paulo. Eu acho que o Rafinha não tem, cara, como é que a gente pode falar? A gente pode colocar, não está preparado, acho, para assumir a diretoria executiva de futebol de São Paulo, né? Mesmo que ele esteja com a ideia ou não, aceitando ou não, né? Aceitando ou não, a questão que o Rui Costa toma de decisão dentro do clube, né? Eu acho que não está preparado para assumir a diretoria executiva de futebol, né? O que estão falando é que ele pode ser o promovido, né? Caso de demissão de Rui Costa no São Paulo. Não tem caso de demissão, tem que demitir, não tem caso. A Independente, que é a última esfera, a torcidas organizadas, que são as últimas esferas, já foram lá, deram recado pro Herman Massis. Era pra ter demitido já, não tem esse caso não. Tem esse caso, era pra ter demitido já esse cara. Gente, sincero com vocês, o Rui Costa faz um mal danado, absurdo ao São Paulo. Só pra vocês entenderem. Olha essa história, olha esse cara aí, pelos clubes que ele já passou, tá? Bom, o Juventude chega para enfrentar o São Paulo muito desfalcado. Isso porque o Jandrei, o Ibali e o Patrick, esse já não jogaria de qualquer maneira por estar contundido, que pertence ao Tricolor e não pode enfrentar o clube sem o pagamento da multa, que evidentemente não será paga pelo Juventude. Em compensação, Rai Ramos, recuperado de lesão, e Allan Kardec são os dois ex-tricolores que estão relacionados, podem garantir a triste lei do ex no Morumbi. Vamos ver, né? O que vai acontecer, velho. Vamos lá, despedida? Pois é, galera, Roger Machado com o comando
comanda o último treino antes de pegar o Juventude na Copa do Brasil de 2026. Tá? O São Paulo amanhã estreia na quinta fase, né? Os clubes grandes, né? Estreiam na quinta fase. Nesta manhã de segunda-feira, no caso hoje, né? No Super CT, o elenco realizou o último treino antes de enfrentar o Juventude, às 19h15 de amanhã no estádio do Morumbi, pelo duelo de ida, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Com a estreia na competição nacional pela frente, o São Paulo abriu o último dia de preparação com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. Na sequência, a preparação física comandou o trabalho de aquecimento já no gramado. Então, o técnico Roger Machado realizou uma atividade tática utilizando toda a extensão do campo, que simulou situações de jogo e promoveu ajustes no time. O volante Bobadilha trabalhou na parte interna do CT da Barra Funda nesta manhã, depois de apresentar um quadro de é um nome esquisito, mas eu vou tentar aqui pronunciar, tá? Gastroenterocolitis aguda após a partida que ele sofreu diante do Vasco da Gama no último sábado, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Eu quero só lembrar que o São Paulo enfrenta nesta fase da Copa do Brasil ao lado dos outros, entra na fase da Copa do Brasil, na quinta fase, ao lado dos outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude ingressou na segunda fase do torneio e passou por por Guaporé de Rondônia e o Tunalusa e o Águia de Marabá, ambos do Pará, para chegar até aqui, tá? Então, é um time que vai bastante mexido, desfalcados para esse próximo compromisso de estreia do São Paulo, tá, gente? É isso aí. Ultrajante pacto até a Copa no São Paulo visa dar mais uma janela para Rui Costa e remontar um time com Roger Machado? Sério? Vamos falar isso agora aqui para vocês. Hoje, com visita da principal organizada do São Paulo no CT, uma postagem posterior falando impacto até a Copa do Mundo. Será que todo mundo acha que somos idiota? Ou idiotas? Darão tempo até o final deste semestre para quê? Chegar à janela e dar mais um mês de treinos, montar um time com a cara do Roger Machado, que já se provou fracassado e incapaz de comandar o São Paulo? Deixa o Rui Costa armar um time, vender, comprar, planejar o time de 2 meses e embrião de 2027. Com essa competência ridícula? Sério? Pois é, gente. Você encontra a fala do Baby falando a respeito. Depois de entender e responder algumas dessas perguntas acima, sem ficar revoltado. Aí, o Baby fala de pacto, né? Até a pausa da Copa do Mundo é fundamental. Estamos em 3 competições e brigando por algo mais. O trabalho tem que ser feito durante este um mês para recuperar atletas e buscar contratações pontuais para terminar 2026 com dignidade. O torcedor sempre terá razão e quando existe uma cobrança com a torcida é porque acreditam e confiam que juntos poderemos mudar a história. Pois é, meus amigos. E aí é o seguinte... Antes de pedir a demissão do técnico Roger Machado, temos que ir atrás dos verdadeiros culpados. Todo ano a mesma história. A máquina de moer treinadores blinda diretores desqualificados que mancham a nossa história. Palavra do Baby, integrantes, membros, né, da torcida organizada independente do São Paulo. Fora Rui Costa, você é o verdadeiro culpado. Esperamos que o Macis tome atitude e mostre que também escolheu salvar o clube das mãos desses Dráculas que sugaram nosso clube. Amanhã, mais uma vez, faremos a nossa parte e esperamos que você
da numerada, arquibancada, cativa e camarote, faça também. O São Paulo Futebol Clube é maior que todos esses canalhas, todos no Morumbi, em busca da Copa do Brasil. E a torcida, né, os integrantes, o integrante, né, que ele falou ali, da torcida organizada do São Paulo, o Baby, ele pede fora Rui Costa. Fora Rui Costa. A palavra é essa. A palavra de ordem dentro do São Paulo é essa. Fora Rui Costa. Então, meus amigos, é isso. É isso. O Harry Macias agora tem que decidir. A decisão está com ele. A pergunta que eu faço a vocês agora, mudando aqui de assunto. Renovar com Caleri era obrigação, mas até 2029? Eu vou fazer aqui uma... Agora que é minha. Mas fizeram com o Luciano, por que não poderiam fazer com o Caleri? É isso. É raro. Quando renovaram com o Luciano por 2 temporadas e mais um acréscimo de 1. É raro aí. Se precipitaram mais uma vez. E agora o Caleri também fez a sua parte. Como é que é? Renovar com o Luciano, com o Lucas, com o Caleri, você tira o espaço de quem está querendo subir e mostrar, e claro, mesmo com imaturidade, mas querem mostrar. Paulinho, Rian Francisco, TT e Luca. Você carimba o Lucas, você carimba o Caleri, desculpe, e o Lucas e o Luciano em 10 anos de São Paulo? O que ganhamos? A não ser uma Copa do Brasil lá em 2023? Somente isso? De lá para cá? Mais nada? Renovação com o Caleri era uma obrigação do São Paulo, mas até 2029? O Tricolor deve anunciar em breve a manutenção do seu artilheiro e camisa número 9, se o contrato acaba no fim deste ano. A questão é até 2029? Assina até 2028 e concede meta até 2029. Quando terá 35 anos? A mesma pergunta para o Luciano, que fizeram a besteira antes de renovar com o Luciano. Se precipitaram. É um exagero, sim. Eu teria feito a renovação de 1 e mais 1. 1 e mais 1. Somente isso. Eu teria feito isso. Mas eu não faço parte da diretoria de São Paulo, não faço parte do grupo de executivo de futebol. Eles se precipitaram. Se precipitaram. Vamos lá. Galera, deixa o like aí, tá? Deixa o like no vídeo, é muito importante, né? Vocês deixarem o like, beleza? É muito importante vocês deixarem o like aí no vídeo. Não esquece de fazer isso, tá? Você deixando o like, você está aí recomendando, né? Passando para o algoritmo do YouTube recomendar os nossos trabalhos para outras pessoas aí, tá? Que não são inscritos. Bom, colega jornalista fala que Dorival Júnior é caro para o São Paulo e hoje, mas é o nome número 1 em caso da queda de técnico. Mas faz tempo que eu sei. Faz tempo que eu sei. Na hora que o Roger Machado cair, quem assume é o Dorival Júnior. Faz tempo que eu sei. Mas não é caro. Caro é você entregar um time na liderança do Campeonato Brasileiro e tirar um treinador, manda embora, que até agora não teve nenhuma explicação convincente para o torcedor de São Paulo, e descer de ladeira abaixo na tabela de classificação. Aí é caro. Aí é caro. Tá? Aí é caro. Viu, seu André Hernan? Sei que foi o senhor que fez isso. Mas é a sua opinião. É caro é manter o Roger, que só entrou em declínio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Somente isso. Vamos lá. Numa eventual queda provável, que a gente quer provável, a torcida de São Paulo quer provável, que
saia logo o Rui Costa, já que as perguntas estão sendo feitas a algumas pessoas, alguns portais do São Paulo, né, sobre o nome. Aí tem algumas recomendações. Está na hora dele voltar. Ele quem? Né? Ele quem? Deixa eu trazer aqui a matéria. Porque é o seguinte, gente. Ele quem? Vocês sabem muito bem quem, né? Essas coisas é assim mesmo, né? É o Gustavo mesmo, aquele que teve já no São Paulo, viu, como diretor executivo de futebol. Não dá. Não dá. Vamos lá, o São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Juventude. Meus amigos, vamos lá. São Paulo encerrou a preparação para encarar o Juventude nesta terça-feira pela Copa do Brasil. São Paulo faz sua estreia na Copa do Brasil. E aí, um provável São Paulo terá a formação. Vamos lá, gente, eu vou adiantar aqui para vocês. Amanhã eu trago mais no canal da rádio, tá? Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco Sabino e o Wendel, Luan e Danielzinho, Arthur, Tapia, Luca e Caleri. Não entendi o Tapia aqui. No lugar de quem, cara? Tá louco? Tapia? Pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Não dá. Desculpe, não dá. Tá louco? Escalação aqui com Tapia, não dá, meus amigos. Esquece, não vem Tapia. Não vem Tapia, esquece. Tapia não é meia? Tapia é segundo atacante, né? Tapia não é meia. Vamos lá. E aí eu recebo outra aqui do Diário Tricolor. Amanhã o São Paulo recebe a Juventude. Aí o professor Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Danielzinho, Negruti, ou Luan e Luciano. Arthur, Luca e Caleri. É mais provável esse. Esse é o mais provável, né? Perguntaram sobre ingressos. Gente, acho que já tá chegando na marca de 16 mil, mas ingressos, 16 mil, 17 mil ingressos. Vai bater 20 mil, tá? Vai bater 20 mil. Pode ter certeza absoluta. Os caras não param de tentar fazer o torcedor de otário, segundo aqui o Samuca Tricolor. Samuca, isso mesmo. Essa história de pesa contra fazer troca, não tem essa, tá, gente? Não tem essa. O que o Hélio Macis tem que fazer é demitir o Rui Costa. O que ele tem que fazer é demitir o Rui Costa. Aí eu pergunto pra vocês: demite o Rui Costa, quem vai segurar o Roger Machado? Galera? Demite o Rui Costa, quem vai segurar o Roger Machado? Aí é que tá. Né? Demite o Rui Costa, quem vai segurar o Roger Machado? Pois é. Fechar aqui o vídeo rapidinho. Roger Machado pode ser o quarto treinador com valores a receber do São Paulo sem estar trabalhando no Morumbis. Para demitir o Roger, o São Paulo teria que pagar cerca de 2,1 milhões. O clube ainda tem dívidas que ultrapassam somadas 6 milhões com Hernan Crespo e Luiz Beldia. Dorival Júnior, o maior cotado. Caso o Roger caia, também tem pouco mais de 1 milhão a receber ainda do São Paulo. O São Paulo ainda deve pro Dorival Júnior, tá, gente? O São Paulo ainda deve pro Dorival Júnior. Não podemos esquecer. O São Paulo ainda deve pro Dorival Júnior, tá? Galera, é o seguinte. Pedir pra vocês deixar o like aí. Não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E amanhã fica o convite pra vocês curtirem com a gente o pré-jogo na Rádio Tricolor Web comigo, Chiquinho Faustino, tá bom? Um abraço. E só para atualizar vocês, numa queda do Rui Costa, nome indicado para assumir a executiva de futebol do São Paulo chama-se Rafinha, tá? Pode ser desmembrado lá do ponto do cargo dele para ser o executivo de futebol. Eu não acho que o Rafinha está preparado para isso. Aqui é uma opinião minha, certo? Mas é melhor estar lá o Rafinha do que o Rui Costa, tá certo, gente? Mas enquanto o São Paulo também se organiza em trazer outro executivo de futebol. Porque a torcida independente já deu intimato ao senhor Hélio Macis. Fora Rui Costa, viu, senhor Hélio Macis? O recado é pra você. Agora, crie coragem
honre o que você veste e tira o recorde de dentro do São Paulo. Tira o recorde de dentro do São Paulo, tá bom? Um abraço, gente.